novela, Renato Gaúcho é o mais novo técnico do Vascão da Gama. Vamos aí analisar os prós e os contras dessa negociação. Vamos conhecer um pouco mais da carreira do treinador, para quem é um pouco mais jovem e não conhece tanto assim quem é o Renato. E também vamos dar detalhes finais aí de Felipe Coutinho. A pedra foi batida de maneira definitiva, mas ontem o jogador teve em São Januário. Calma, você vai entender já do que se trata. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta a gente traz essas e outras informações. Rola a vinheta! Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço. Dieguinho na área, entrando no ar com a nossa primeira edição. Tem muito assunto pra gente comentar. Peço para você deixar o like no vídeo, porque ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para cada vez mais pessoas. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade dos Gigantes da Colina. Beleza? Inclusive, queria fazer um pequenino comunicado. Ontem, na correria, na hora de gravar o vídeo, eu tava com o microfone, só que eu esqueci de botar o adaptador no celular, que é o que faz o link do áudio do microfone pro telefone, né? Para captar. E aí vocês vejam a diferença que faz no vídeo um microfone profissional e o áudio do telefone, que nem é de todo ruim. Agora tá um pouco pior, digamos assim, porque eu tô gravando com a câmera mais afastada, porque a gente tá pegando o cenário de maneira mais ampla. Inclusive fiz uma nova mudança no estúdio, subi a nossa taça da Libertadores, tá bem mais bonita, né? Antes tava aparecendo só o globo e nem inteiro, agora já tá pegando, só não consegue pegar ainda a base da taça, né? Enfim, ele grava de muito longe, ainda dá mais uma subidinha, mas já ficou bem mais bonito e mais apresentável aqui, mas tô sempre tentando modificar alguma coisa para entregar um conteúdo melhor para vocês, tá bom? Então esse é o comunicado, desculpa pelo áudio, esqueci de plugar ali o adaptador, então assiste o vídeo anterior e o outro para você ver a diferença do áudio, ou o último vídeo e esse aqui agora, tá bom? Inclusive chegou peças novas na lojinha do Futebolaço, dá uma olhadinha lá no Instagram, com certeza alguma coisa vai te agradar. Se você quiser vender também uma camisa ou agasalho, chama a gente lá, beleza? O link tá aqui ó, na descrição do vídeo. Dito isso, galera, vamos agora começar a análise da contratação do técnico Renato Gaúcho. Antes de eu dar a minha opinião, se eu gostei, não gostei, eu queria só debater um tema que eu acho fundamental aqui com relação à visão, à opinião e o sentimento do torcedor vascaíno. Eu acho que o vascaíno, boa parte ou a maior parte dele já acordou e entendeu que tem dois Vascos, aquele Vascão, campeão, potência, que ganha tudo, que porra, é cobiçado por todo mundo, é temido pelos rivais. Esse Vasco, por hora, ele tá numa gaveta. Esse é o Vasco hipotético. Esse Vasco é hipotético. Só que a gente tem o Vasco de hoje. O Vasco da vida real. Que é um clube com a torcida gigantesca, um clube com uma história gigantesca, só que é um clube que nos últimos anos coleciona fracassos, coleciona pressões constantes, climas péssimos, eleições que sempre acabam na justiça, uma brigaiada desgraçada. De vez em nunca a gente disputa um título, como foi ano passado a questão da Copa do Brasil, e na maioria das vezes briga para cair. E a gente até percebe, por parte de alguns jogadores, que muitas das vezes você sente que eles jogando no Vasco se sentem quase que fazendo um favor ao Vasco. Os casos do Thiago Mendes e do Andrés Gomes, na minha opinião, são muito emblemáticos e meio que dão um recado ao oposto disso. Enquanto você vê alguns jogadores meio que acomodados e naquela meio que do tanto faz, tanto fez, você vê essa indignação no Thiago Mendes e no Andrés Gomes, que tem chamado muita atenção positivamente, tá bom? Então, voltando no que eu quero dizer inicialmente sobre essa questão do contexto do Vasco hipotético e do Vasco do mundo real, vou trazer vocês um pouco para a realidade. Quando o Vasco vai ao mercado contratar um treinador, galera, o Vasco não é, vamos usar um exemplo meio idiota aqui, o Vasco não é aquela mulher gostosona, bonitona, cobiçada por todo mundo. A gente é a mais feinha da festa. Então, quem tem condição de escolha
quem tem como olhar o mercado e ir na mais bonitona lá, esse cara espera. Esse cara espera. E às vezes até esse cara que teria condição de dançar com a mais bonita da festa, ele até fica contigo ali, mas às vezes ele já não vem com aquela vontade toda. E aí, o que eu quero dizer com essa analogia aqui? Eu, inclusive, vou dar um exemplo que deixa muito claro isso que eu acabei de dizer. O torcedor do Vasco, muitas das vezes, ele sonha, ele prospecta o irreal. Ele quer a primeira prateleira a qualquer custo, ele se incomoda quando, às vezes, na visão dele, o Vasco faz uma contratação um pouco mais abaixo, ou que não é exatamente aquela perspectiva que ele tinha. Só que a gente tem que entender também se o que a gente quer tá de acordo com o que o profissional lá quer. O profissional quer vir para cá também? Quer um exemplo para deixar claro e eu entrar de vez na análise da contratação do Renato? O Vasco fez alguns movimentos no mercado antes de fechar com o Renato. Movimento 1, e era ali o sonho, né? Tentar tocar o céu, né? Fazer uma analogia brincando aqui. O sonho era o Arthur Jorge, campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo, saiu do Botafogo para ir fazer grana lá no Catar, tá no Al Rayyan e tal. Ele tava dando meio com uma balançada lá, não tá brigando pelo título, tomou uma porrada num clássico que ficou mais difícil ainda a situação dele lá, mas por hora ainda tava. E o Vasco contava com a possibilidade de uma demissão, de repente a situação de guerra lá muito próximo ali do Catar, inclusive, né, a gente sabe que os Estados Unidos tem algumas bases ali, tá nessa guerra de lá pra cá, teve algumas bases dos Estados Unidos próximo ali do Irã que foram atacadas, então tá um clima muito sinistro naquela região ali, e de repente o cara topar meter o pé e regressar ao Brasil. O Vasco faria um esforço maior para tentar contratá-lo. Mas mesmo com todo esse cenário, o Arthur Jorge rapidamente emitiu uma nota ali e falou que não tinha interesse de deixar o clube nesse momento. Se ele fosse demitido, aí é outra conversa. E outro treinador posterior ao Arthur Jorge que o Vasco sondou e de pronto ele recusou, foram dois. O primeiro foi o Gadiardo, que se despediu do River Plate na quinta-feira e falou que não quero trabalhar agora. E o Vasco conversou com o Leonardo Jardim. E o Leonardo Jardim não, por hora não. Só que o Leonardo Jardim tá praticamente acertado já com o Flamengo. O Felipe Luiz foi mandado embora ontem de madrugada de maneira aí que quebrou até a internet. Muita gente tomou um susto e não entendeu nada da demissão do Felipe Luiz. Mas fato é que o Leonardo Jardim está bem encaminhado para acertar com o Flamengo. Inclusive já pipoca algumas informações de bastidor de que essa negociação já começou ali entre sexta e sábado. Felipe Luiz meio que já estava digamos que não na cabeça do treinador, que foi uma surpresa, mas na cabeça da diretoria eles já estavam só ganhando tempo para demiti-lo. E mesmo ganhando de 8-0 o Madureira ontem, ele rodou. Então, olha como esses profissionais trataram o Vasco e rapidamente o Flamengo entrou na parada, o assunto mudou, não quero e vambora. Ele saiu daqui reclamando do calendário do futebol brasileiro, da logística que é ruim, porque o país é grande demais e se viaja muito, é quase jogo encavalado quarta domingo, e uma pressão enorme. E aí o Flamengo chamou e pronto, toda essa insatisfação morreu. Mas por que morreu? O cara vai ganhar um salário astronômico, ele vai ter um time em condição de disputar todos os títulos, com grande chance de ganhar todos os títulos, ou pelo menos boa parte deles. Tem um elenco montado por 3 jogadores por posição, quem não quer? E aí eu volto para nossa realidade e começo a entrar aqui na análise definitiva sobre o Renato. O Vasco não oferece nenhuma dessas questões que eu trouxe para vocês no exemplo do Flamengo para o Leonardo Jardim querer sair correndo para acertar com eles. O Galhardo, que falou que quer dar uma esperada após ter saído do River Plate e vir da Arábia Saudita, eu não tenho dúvida nenhuma se o Flamengo batesse na porta dele hoje. Pô, Dieguinho, beleza, então onde é que você quer chegar com essa situação toda? Agora eu começo a falar do Renato Gaúcho. Após esses treinadores, talvez na cabeça de alguns, pelo menos no atual momento, serem numa prateleira um pouco acima, e eu acho até que o Galhardo não é um treinador acima do Renato, muito pelo contrário, ele vive de um sucesso, de uma primeira passagem no River Plate, que não se confirmou nem na Arábia Saudita e nem no retorno dele ao River Plate, não conseguindo nem levar o River para uma Libertadores. Então acho que o Galhardo não está na mesma prateleira do Renato Gaúcho, até porque a carreira do Renato é bem maior, foi provado em mais clubes, contextos diferentes, mas enfim,
Mas o Leonardo Jardim, o Arthur Jorge, por momento, acho que poderiam dizer que estão numa prateleira ali do Renato, um pouco acima, apesar da carreira serem bem mais curtas também. Mas enfim, vamos agora voltar aqui para a situação do Renato. Eu vi muita insatisfação, e eu vi isso muito no nosso grupo de WhatsApp dos membros do canal. Mandar um abraço para todo mundo. Alô, Jânio! Tamo junto. O Jânio tá meio bolado, não queria a contratação do Renato Gaúcho, não. Mas tinha muita gente, o Renato não quer treinar o Vasco, pô. Manda o Renato plantar batata aí, vamos atrás de outro treinador. Galera, vamos falar o português, claro. Nessa dividida hoje, entre Vasco e Renato, quem tem que fazer esforço para contratar é o Vasco e não é o Renato, cara. Se o Renato não topasse assumir o Vasco hoje, o Renato tem mercado, cara. Primeiro grande clube do futebol brasileiro aí que capotasse um treinador, o nome dele ia estar na mesa. Não sei se esse time ia tentar. Daqui a pouco o Arthur Jorge cai lá no Al Rayyan, né? Ou não, a gente não sabe. De repente o Galhardo daqui a pouco sinaliza que está disponível para trabalhar. Cai um outro treinador dessa primeira prateleira, o Felipe Luiz de repente topa fazer mais um trabalho no Brasil e não ir para a Europa direto agora após sair do Flamengo. O nome do Renato vai estar na mesa. O nome do Renato vai estar na mesa. Então, pensando em prateleiras mais altas, o Vasco é que tem que fazer mais esforço para contratar o Renato do que o contrário. Vamos falar inclusive do momento do Vasco? A gente é o lanterna do campeonato, parênteses gigante aqui, só tem 4 rodadas do campeonato. Inclusive, salvo engano, após as 4 primeiras rodadas de 2020, o Vasco era líder do Campeonato Brasileiro. Lembra? A gente tinha com um jogo a menos, inclusive. Lembra disso? E a gente terminou o campeonato de 2020 como? Rebaixado. Então, por causa das 4 primeiras rodadas do campeonato, determinar que o Vasco vai lutar por rebaixamento do campeonato todo, não dá para ser leviano a esse ponto. Óbvio que a gente é um torcedor traumatizado e o Vasco é um clube, sim, que suga a alma de todo mundo e puxa muito para baixo. Acho que a gente precisa reagir rápido, porque se já emenda mais umas 3 porradas aí e a galera fora da zona pontua, meu amigo, tu já começa o campeonato com uma pontuação forte para tirar, aí o clima do Vasco vai ficando cada vez pior, porque a gente é traumatizado com o negócio de rebaixamento, e aí sim pode cair uma casca de banana e já muito no início do campeonato a gente entrando numa areia movediça ali que vai puxando a gente para baixo, que pode, com o passar do tempo, tornar a situação dramática. Beleza? Mas é muito cedo ainda pra gente dar o Vasco como um time que vai lutar o campeonato todo contra rebaixamento. Mas a gente não está bem. E o que mais me assusta hoje não é nem a posição de tabela do Vasco, é detectar que a gente perdeu jogadores com capacidade de fazer gols. Porque o Vasco já jogou esse ano para ter mais vitórias, para estar em condições melhores. O Vasco não era para ter perdido para o Bahia em São Januário. O Vasco era para ter goleado a Chapecoense. O Vasco teve condição de eliminar o Fluminense e estar na final do Campeonato Estadual com o Flamengo. A gente poderia estar numa situação melhor. Só que ano passado, o Rayyan botava essas bolas no fundo do barbante. O Nuno Moreira, jogando pela esquerda, também fazia os golzinhos dele. O Verratti, que terminou o ano no banco e foi titular boa parte do ano, e até vindo do banco, o jogo da semifinal da Copa do Brasil é dele, o gol da virada contra o Fluminense, seja começando ou entrando, o Verratti entregava os golzinhos dele. A gente tinha o próprio Coutinho, que deixou o Vasco também, é um cara que fazia os seus gols. A gente tinha jogadores que entregavam a gente gol/decisão. Hoje, com os novos contratados, vejo bons jogadores chegando. Acho que assim como a gente teve um início ridículo do Thiago Mendes e depois, com o passar do tempo, ele virou hoje, ao lado do Andrés Gomes, os melhores jogadores do Vasco, pode ser que o Brenner volte a ser o Brenner que ele sempre foi, que chegou no Vasco com muita expectativa. Aquele Brenner do Cincinnati, principalmente do São Paulo, e no Cincinnati ele passou 2 vezes e foi bem nas 2 passagens. Então pode ser que daqui a pouco, questão de confiança, de adaptação, né, de reposicionamento, de encaixe melhor com o time, ele desande a fazer o gol. O Spinelli é diferente. Ele é um cara, é tipo um Dimba, um Josiel, é um cara que a gente tem que tomar um certo cuidado. Ele teve uma grande temporada na carreira ano passado, que eu até comentei isso lá na contratação dele, mas não é certeza de que, porra, é isso aí.
Ele pode ser um novo Verratti, um novo Germancano, que de maneira tardia, lá beirando os 30 ou com 30 já, do nada desandou a fazer gol e foi isso o resto da carreira. Pode ser o caso dele. Só que a gente vai precisar ver esse ano, o próximo para ver se ano passado foi uma chuva de verão ou se de fato ali foi um marco de uma virada de chave na carreira dele. Aguardemos. Tecnicamente, é pesado, é caneludo, é voluntarioso, é verdade, mas tem esses pormenores aí. Beleza? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então, isso me preocupa muito. O Renato vai chegar, vai mudar o estilo de jogo do Vasco, acho que vai ser menos essa toqueira. Apesar dele gostar da posse de bola e trabalhar, o Renato costuma proteger bem sua defesa. Então, eu acho que o Vasco deve ficar mais equilibrado com o Renato. Mas, beleza, quem é que vai me entregar gol? O David em 2024 fez bastante gol. Talvez, será que o David vai voltar ao momento dele de 24? Vai deslanchar agora e vai voltar a ser aquele bom jogador de 24? Ou o jogo do Fluminense foi só um lampejo e ele vai voltar a quebrar a bola de novo? Não sei. A gente vai precisar do tempo aí para ter mais uma certeza. Tá bom? Tá feito o registro? Então isso me preocupa. Voltando pro Renato e agora fechando com a minha opinião, acho que foi uma boa contratação dos nomes disponíveis no mercado e que topavam trabalhar no Vasco. Foi disparado o melhor nome. Pô, Diego, mas não te incomodou? O Vasco fazer uma proposta, o Vasco fazer duas propostas, o Vasco só conseguir contratar ele na terceira proposta e depois dele falar, ó, a minha exigência é essa aqui. Ou chega no que eu quero ou eu não vou. Ah, então eu não quero não, tá fazendo muito com doce. O que me incomodou nessa situação, e a impressão que eu fiquei, é de que o Renato não era uma convicção da diretoria do Vasco. Não era a primeira opção, tanto é que o Vasco tentou outros nomes, e tá tudo bem, tentar o Arthur Jorge. Não era nem a segunda e nem a terceira, porque o Vasco sondou o Galhardo e sondou o Leonardo Jardim. Então ele foi quase que uma quarta opção do Vasco. Apesar de desde o começo o Vasco ter ligado para saber se ele toparia ou não abrir uma conversa. Ele já tinha dado sinal verde que sim. E o Vasco vir, já ciente mais ou menos dos valores que o Renato ganhava, o Vasco tentar contratá-lo pagando menos, isso me passa a impressão de tipo, cara, eu vou no Renato, mas não quero fazer muita força para contratar o Renato também não. O Vasco fez uma proposta bem mais abaixo do que ele ganhava, depois melhorou mais um pouquinho mais ainda com uma diferença importante do que ele queria, e o Renato falou, cara, não vou, eu quero é mais ou menos isso aqui. Até reduziu um pouquinho e falou, é isso aqui. E aí o Vasco, a pressão começou a crescer nas redes sociais, eu via movimentos de, pô, deixa o Renato pra lá, cara, ele não quer vir, vai atrás de outro, mas via também, porra, tá de sacanagem, quer contratar o cara por um biscoito, toma vergonha na cara, é o melhor nome que tem hoje disponível no mercado, faz um esforço e contrata o cara. Não ia fazer o estubo pra trazer o Arthur Jorge? Por que não fazer um esforcinho a mais pra trazer o Renato? Então eu fiquei com a impressão de que por parte do Vasco, o Renato não era essa Coca-Cola toda, porra, vamos fazer um esforço, porque tem que trazer o Renato. Não vi isso. Não vi isso. Por parte do Renato também, quando chega a segunda proposta, que já não estava também tão longe assim do que ele queria, também não vi por parte do Renato aquele esforço de, cara, vamos encerrar logo isso aqui na segunda-feira mesmo? Deixa essa diferença aí pra lá, vambora, eu quero trabalhar no Vascão. Também não vi isso. Apesar de o Renato estar no direito dele, de cara, eu tenho o meu patamar salarial, eu tenho mercado, e vamos lembrar também que o Renato não tá pegando um mel na chupeta não, pelo contrário. Além do Vasco ser o lanterna, o que me preocupa é a sequência de tabela. O Vasco pega o Palmeiras em São Januário, o Vasco pega o Cruzeiro no Mineirão e volta para o Rio de Janeiro para fazer um clássico com o Fluminense. Esses são os 3 próximos jogos do Vasco. Hoje o Palmeiras é muito melhor que a gente, mesmo jogo sendo em São Januário. O Cruzeiro fora, porra, é um jogo difícil pra caramba, não é nenhum absurdo. Seria até um resultado normal perder pro Cruzeiro. E clássico é clássico. Clássico é clássico. Esse ano a gente fez dois jogos com o Fluminense, uma derrota e um empate. Pode sair qualquer coisa disso aqui. Apesar de, historicamente, ser um freguês nosso, mas nos eliminou agora recente no Carioca. Então, pode dar qualquer coisa. A gente pode surpreender e pontuar pra caramba nessa sequência, como podemos ter uma pontuação fraca ou uma pontuação ridícula. E aí o Renato já chega
com 3 jogos de brasileiro aí, e meu amigo, aí realmente atochado na zona de rebaixamento. E quem tá assumindo essa bucha é ele. E se ele tiver um trabalho no Vasco ruim, que ele seja demitido, ou o Vasco segura ele até o final do ano, Deus o livre, não vai acontecer, e ele seja rebaixado, quem vai carregar essa mancha é ele, pô. É ele que vai sair de times que estão brigando por título, que joga coisas da primeira prateleira e vem assumir o Vasco. Então vamos se colocar também no lugar do profissional. Então nada mais justo do que ele falar, cara, vocês estão no rabo de foguete do caramba, vocês não estão me chamando aí pra pegar um time classificado aí no mata-mata de Sul-Americana, classificado no mata-mata de Copa do Brasil e, porra, meio de tabela do brasileiro com possibilidade de arrancar pra brigar mais pra cima e ir pra uma Libertadores. Não é o cenário não, irmão, vocês não estão me entregando uma eliminação no Carioca, uma crise do caramba, ano de eleição, negociação e negócio de venda de SAF e com o time na lanterna do campeonato e o torcedor espinafrando puto. É isso que o Vasco está oferecendo para quem vinha assumir o Vasco hoje. Com referências indo embora, Coutinho, Ryan, Verrete. Então é justo o Renato falar, não, cara, pô, eu tô topando pegar o Vasco nessa situação. O mínimo é, pô, pago o que eu ganho. E aí, quando o Vasco chegou nos valores, o Renato, ó, tamo junto, vambora, e veio. Então acho sim que o Renato Gaúcho foi uma belíssima contratação, acho que houve um desgaste desnecessário. O Vasco não chegou no valor que ele queria, por que não fez antes? Teria evitado esse desgaste todo. O Arthur Jorge não ficou um sonho muito inacessível? Se o cara tivesse desempregado, aí era outros 500. Cara, ele tá livre, vou tentar. Mas tentar o Arthur Jorge, empregado, esperar uma semana para tentar fechar, depois ir no Leonardo Jardim, que já estava desempregado, não foi um pouco demorado? Não podia ter ido no Renato antes? Ter fechado essa contratação já antes, porque o Renato já estava livre no mercado? Enfim, ficam aí as observações. Ah, Diego, não, cara, eu não vejo assim não. Eram nomes melhores e o não a gente já tem, vamos tentar. Tudo bem, é um ponto de vista também. Mas, querendo ou não, gerou um desgaste. Beleza? Então tá feito o registro. Sobre o Renato, para quem não sabe, desde 2015 é o treinador com mais vitórias no Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem 131 vitórias, o segundo colocado é o Abel Ferreira com 119, o Mano Menezes também tem 119, o Cuca tem 113, o Dorival Júnior 98 e o Rogério Ceni 98. É importante frisar também que alguns nomes que estão aqui são treinadores de uma geração um pouco mais jovem. O Renato, o Rogério Ceni, por exemplo, que entrou na lista e já chegou no Dorival Júnior, olha que número expressivo, ele é um treinador mais novo. Ele entrou nessa ciranda de técnicos um pouco mais tardio, enquanto o Renato está na pista aí já há bem mais tempo, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. O Renato Gaúcho nos últimos anos, ele costuma entregar os times dele no mínimo no G6 do campeonato. Seja campeão, classificado para Libertadores, ele tem grandes aproveitamentos. Os aproveitamentos do Renato Gaúcho nos clubes que ele passa beiram normalmente ali de 58% para cima. São aproveitamentos altos. Então a galera às vezes se perde no personagem do boleiro e leva o Renato muito pro folclore, esquecendo o baita trabalho que ele tem. O Renato tem uma virtude que ele fez no Grêmio de maneira assustadora algumas vezes, é pegar jogadores de grife em baixa e recuperar esses caras. É porque o Coutinho bicou a garrafa aí e foi embora antes. Eu não sei se... agora já foi, tá? Eu vou até concluir o vídeo falando do Coutinho. Mas se o Coutinho ainda estivesse no Vasco, acho que o Renato seria fundamental para recuperar ele. O Renato tem um jeito diferente do Diniz. O Diniz é a coisa mais do mental, mas ao mesmo tempo ele bota muita pressão e cobra muito. Ele dá muita moral, mas ele cobra demais os caras também e ele tem um tratamento meio ríspido. E isso no longo prazo chega uma hora que começa a irritar um pouco. Por mais que ele seja carinhoso, por mais que ele dê muita moral pro atleta também, diga que ele é capaz e faz e tenta, se errar, a responsabilidade é minha, isso é importante. Mas ao mesmo tempo ele te exige o tempo inteiro que você faça diferente e te colocando em situação ali de desconforto o tempo inteiro. E quando precisa te esculhambar toda hora, ele faz também. Então é até meio que
coisas ambíguas, né? Antíteses, o tempo inteiro aqui, porrada, carinho, é meio que um carrossel de emoções. O Renato já tem um outro tipo de trato com o jogador, ele não abre mão da hierarquia e do respeito, tá? Eu mando, você obedece, isso com ele é inegociável, mas ele é mais brincalhão, ele leva a coisa às vezes um pouco mais na resenha, ele é um pouco mais leve, ele foi um jogador de prateleira alta, então ele entende o jogador, sabe ter a linguagem. O Diniz também é ex-jogador, mas mesmo sendo um ex-jogador, ele não tinha o carisma e essa malemolência, digamos assim, do Renato. Pelo contrário, ele era um cara até ao longo da carreira dele de ser meio ríspido, de ir pro pau de vez em quando com alguns jogadores. O Renato também é explosivo quando precisa ser, tá? Então eu acho que o Renato foi um baita acerto. O cara gosta de morar no Rio, já estava por aqui. Me preocupa só um pouquinho disso aqui. Até que ponto ele tá com tesão para trabalhar ou se também tá um pouquinho de saco cheio, porque ele reclamou no Fluminense lá dos xingamentos de rede social, dos influenciadores nas coletivas. Isso tudo vai continuar no Vasco, só que maior. A torcida do Vasco é maior, a gente tem mais protagonismo até de influenciadores no Vasco aqui do que no Fluminense. A gente tem também no Vasco um clima muito pior do que no Fluminense, enquanto o Fluminense, à exceção nos últimos anos, foi o ano ali de 2024, o Fluminense costuma brigar ali por Libertadores no Brasileiro, não tem brigado para ser campeão brasileiro, mas briga para jogar a Libertadores todos os anos e tem tentado fazer uma gracinha aqui a colar nas Copas. Conseguiu, inclusive, ganhar a Libertadores em 23 e foi a fases agudas aí de outras Copas, semifinal da Copa do Mundo de Clubes, semifinal da Copa do Brasil no ano passado, quartas ou semifinais da Sul-Americana. Então ele tem buscado, tem brigado, né? Não tem conseguido ganhar, mas tem brigado. Então é outro tipo de cobrança. E no Vasco a torcida é maior, a pressão é maior, mas é uma pressão maior pro lado ruim, né? É aquela coisa de brigar pra cair, é aquele clima de que, porra, tá tudo uma merda. Esse é um pouco do clima que ele vai pegar no Vasco. Ele tá com estômago, ele tá com cabeça para lidar com isso? Porque se o Renato emendar algumas boas vitórias no começo, fazer o time do Vasco jogar bola, o time do Vasco vai pegar ele no colo. E ele é um cara carismático, é um cara de frases boas, é um personagem grande pra caramba. A galera vai botar ele no colo, é o Renato, é o Renate, é a resenha, vai começar a viralizar vídeo dele. Do mesmo jeito que a galera tem brincado com vídeos de inteligência artificial com o Diniz e com o Pedrinho, vão brincar com o Renato, vai dar várias pérolas legais. Então o pacote é muito grande pra coisa legal e pra desgraça também, tá? Então eu tô muito curioso para ver a postura dele e qual vai ser, perdão a expressão aí, qual vai ser o saco que ele vai lidar agora no Vasco. Tô muito curioso para saber como é que vai ser isso, mas teremos que aguardar a história começar pra gente formar as nossas opiniões, tá bom? Então, sou favorável à contratação do Renato, acho uma baita contratação e tomara que ele venha realmente ali, como diz o Lucha ali, com a parada pro céu e muita vontade de trabalhar no Vasco, tá bom? Sobre as primeiras passagens do Renato no Vasco, a primeira foi incrível, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, ele comandava o Vasco, salvo engano, naquela Libertadores nossa que bateu na trave, o Leandro Amaral lá no Orlando Scarpelli, no último lance, Vasco e Figueirense brigando ponto a ponto para ir junto com o Paraná, os três ali na última rodada com chance de ir para a Libertadores. O Leandro Amaral chuta uma bola no travessão no minuto final do jogo, se aquela bola entra, o Vasco estava na Libertadores do ano seguinte e quem não ia disputar era o Paraná. Teve até um lance emblemático que eu lembro do Souza Caveirão quebrando o braço, eu não lembro se foi do Josiel, foi de algum jogador do Paraná, o cara caiu, a bola caiu no chão, na hora que o Souza foi chutar, o cara caiu com o braço entre a bola e a perna do Souza Caveirão, né? Ele vai, chuta, quebra o braço do cara na Libertadores. Não sei se vocês vão lembrar disso. Era uma época que eu acompanhava muitos jogos de todos os times do Rio de Janeiro. Hoje eu vejo bem menos jogos dos outros clubes do que eu assistia quando eu era mais moleque. Mas eu lembro muito bem dessas coisas. Então o Renato teve uma passagem boa. Eu lembro muito bem que o Renato tinha uma coisa que me chamava a atenção, que o Vasco às vezes fazia primeiros tempos ruins, parecia que ele tinha uma varinha de condão. Ele comia os caras no esporro, eu não sei o que ele fazia naquele vestiário. O Vasco voltava no segundo tempo de maneira avassaladora e comia o adversário com farofa. Esse ano mesmo de 2007, o Vasco fez uma temporada muito boa,
Foi até o ano que o Conca chega ao Vasco, ele passa boa parte do ano no banco e vai virar titular no segundo semestre, né? Aí fica ele e o Moraes ele comandando a meia do Vasco. No ataque em 2007 era Leandro Amaral e Romário, Leandro Amaral e Allan Kardec. Eu acho que era isso. O Romário jogou metade do ano. Quando ele fez o 1000º gol, ele ainda marcou uns golzinhos no Grêmio ali e largou. Tanto que quando ele comanda o time na Sul-Americana, ele já estava de treinador, né? O Allan Kardec começa o jogo e ele entra no intervalo. No outro ano, já era o Edmundo e o Alex Teixeira. Acho que era isso já. Tá bom? Então, ele teve uma passagem bem legal no Vasco. Aí o Conca começa a deslanchar no Vasco no segundo semestre e acaba indo pro Fluminense no outro ano. Tá? Tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. E aí, curtiu a contratação do Renato? Tamo junto. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Valeu, fui!